Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui e bem-vindos aí para mais uma aula do nosso curso. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os direitos autorais no YouTube. Sim, antes de você começar o seu canal aí, você tem que estar ciente de quais são as diretrizes do YouTube. Bom, então hoje nós vamos analisar o que você pode e o que você não pode postar na plataforma com relação a direitos autorais, que seria conteúdo de terceiros. Mas antes, vamos a algumas observações. O primeiro é que este não é o vídeo sobre moderação de conteúdo. Então, vou te dar um exemplo aqui. Conteúdo sexual. Nós sabemos que no YouTube não pode utilizar conteúdo sexual. Mas esse não é o assunto desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é sobre direitos autorais e não sobre moderação de conteúdo. Tudo bem? Outra coisa sobre o que é direitos autorais. Os direitos autorais, eles são aquele conteúdo que você está utilizando de terceiros para monetizar aqui no YouTube. Então, seria você ganhar dinheiro utilizando conteúdo criado por outras pessoas. Existe uma lei de direitos autorais que protege o conteúdo criado por outras pessoas. Então, nós vamos falar disso. Outra coisa que você tem que ter noção antes de começar esse vídeo. Existem regras diferentes, eu vou falar no meio do vídeo, mas existem regras diferentes dependendo do país onde você está localizado. Mas não precisa se preocupar porque nós vamos fazer aqui um geralzão e quando o vídeo acabar, você vai saber o que pode e o que não pode. E então não vai importar se em tal país pode ou outro país não pode. Não, a gente vai fazer o negócio de um jeito em que seja possível nós criarmos o conteúdo e não se preocupar com leis específicas de nenhum país. Até aí tudo bem, né? Bom, então vamos lá. Direitos autorais no YouTube. Primeiro a gente precisa saber o que é proibido fazer aqui. Então vamos lá, separei aqui rapidinho para vocês. Repostar conteúdo de alguém com pouca ou sem nenhuma modificação. Então isso aqui é basicamente o que você não pode fazer aqui no YouTube. Pegar o vídeo de algum canal e repostar esse vídeo cru, sem modificar nada. Depois eu vou falar dessa questão de pouca ou sem nenhuma modificação. Mas o que você precisa entender agora é que se você modificar trechos de vídeos, você até pode postar esses trechos de vídeos, desde que você agregue algum valor naquele conteúdo. A gente ainda vai falar disso. Mas o que é proibido? Repostar vídeo de alguém, ok? Repostar o vídeo das outras pessoas que já estão aqui nessa plataforma ou em outras plataformas de vídeo. Você não pode simplesmente copiar o vídeo da pessoa e colocar no seu canal e esperar que isso vá dar certo. Isso chega a ser até um pouco idiota. Isso não vai dar certo e não pode fazer isso, ok? Bom, mas não é só na questão de vídeos que os direitos autorais entram. Como eu vou mostrar aqui para vocês, os direitos autorais eles estão incluídos em música. Você não pode pegar uma música lá do Spotify ou de algum outro local e colocar aqui no YouTube a música limpa, sem nenhuma modificação, sem nada. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer peças de teatro, você não pode ir lá gravar uma peça de teatro, pegar aquele conteúdo, colocar no YouTube e falar que aquela gravação é sua. Não, não importa, a gravação é sua, mas o conteúdo dentro da gravação não é seu, então você também não pode. Você não pode pegar imagens do Google, imagens com direitos autorais que estão no Google e utilizar dentro do seu vídeo. Você não pode. A regra é essa, pessoal. Você não pode. As pessoas utilizam imagens? Utilizam. Pode? Não, não pode, ok? Mas um pouco para frente nós vamos explicar sobre isso. Questão de artigos científicos, notícias. Você pode utilizar no seu vídeo? Não, não pode. A regra é que não pode, pessoal. Não pode utilizar nada, nada, nada. Site que passa notícia, você pode ir lá e pegar, tirar uma print do site, colocar na sua tela e falar da notícia em cima daquilo? Bom, talvez possa. Por quê? Porque aí você está agregando um valor. Mas se você pegar só a foto e colocar ali no seu vídeo e deixar passando só aquela foto sem fazer absolutamente nada, não, não pode, ok?
Livros, mesma coisa. Você pode pegar um livro e ler o seu livro no YouTube? Não, não pode. Você pode pegar um livro, colocar uma voz robótica para ler aquele livro e colocar no YouTube? Também não pode. Pegar o livro e fazer um comentário em cima daquele livro? Bom, aí talvez você possa. É importante vocês entenderem que quando você agrega valor naquele conteúdo, a regra muda um pouquinho. Mas se você der Ctrl+C e Ctrl+V, como eu marquei aqui, sem chance, não pode. Videogames, a mesma coisa. Se você gravar a sua gameplay, você pode colocar no YouTube a gameplay do seu jogo? Não, não pode. Ninguém sabe disso, mas a real é que você não pode. Tá nas diretrizes do YouTube. Se você procurar lá, os direitos autorais, o post que o YouTube fez sobre direitos autorais, você não pode pegar a gameplay do seu jogo e colocar no YouTube. Só que existem algumas exceções. E são as exceções que eu vou passar para você. Mas já vou te adiantando aqui na questão de videogame. Por que o videogame não pode? Porque aquele jogo que a pessoa jogou e gravou a gameplay pertence a uma empresa. E essa empresa tem os direitos autorais sobre as imagens daquele jogo. Então, teoricamente, você não poderia gravar uma gameplay. Mas por que você consegue fazer isso no YouTube e ninguém te enche o saco? Bom, é aí que você vai descobrir a regra mágica do uso aceitável. Sim, existe uma regra que permite que você faça determinados tipos de edição ou de coisas com o conteúdo dos outros. Como eu havia falado, existem regras para diversos países, mas basicamente essa é a regra americana. Pela regra americana, você pode modificar trechos e agregar valor ao conteúdo, e aí tá tudo bem. Então, se você, por exemplo, faz um review de um livro e fala sobre a história do livro, você está agregando valor naquele conteúdo. Isso tem a ver também com a lei de expressão, de liberdade de expressão americana. Então você pode dar sua opinião independente de onde você esteja. Caso você seja um cidadão americano, você pode falar o que você quiser sobre qualquer assunto. Teoricamente, tá, pessoal? Teoricamente, você pode falar sobre o que você quiser sobre qualquer assunto. Então, você pode fazer review de livro, você pode comentar sobre imagens, você pode dar sua opinião sobre a música. E colocar trecho de tudo isso desde que você agregue valor àquele conteúdo. Esse agregar valor, pela lei americana, não precisa ser algo bom, mas também não precisa ser algo ruim. Só precisa ser algo diferente do conteúdo original. Então, aqui no YouTube nós temos essa regrinha mágica. Lembrando que não é isso o que o YouTube recomenda, mas ficou entendido entre as leis e ficou entendido entre os criadores de conteúdo que, por enquanto, não tem problema, ok? Por enquanto não tem problema, mas se as empresas quiserem proibir pessoas de usarem música, peças de teatro, livro, videogame, se as empresas quiserem proibir qualquer tipo de exibição do seu conteúdo, não tem o que fazer. Eles têm o direito de fazer isso. Legalmente, eles podem fazer isso. E não importa se você tem o trecho de meio segundo da música de tal cantor. Não importa se você vai passar, tipo, a gameplay de 1 segundo do jogo de tal empresa. Não importa. Eles conseguem retirar se eles quiserem, ok? A gente tem que ficar com isso bem entendido. Existe uma regra moral de que existe o uso aceitável. Existe uma regra moral de que existe o uso aceitável. Mas, se as empresas entrarem na justiça, elas conseguem tirar. E isso não tem como impedir. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Gameplay. Poucas pessoas sabem, mas a Nintendo já tentou proibir as pessoas de mostrarem gameplay dos seus jogos. Podem pesquisar aí no YouTube que vocês vão ver. Faz muito tempo atrás. Mas a Nintendo proibia as pessoas de mostrar gameplay dos jogos do Mario, tentava proibir de mostrar gameplay dos jogos do Pokémon, por exemplo. E ela poderia fazer isso, porque ela tem os direitos sobre aquilo. Mas o que aconteceu? A comunidade desses jogos brigou com a Nintendo
E basicamente falaram, ó, se a gente não pode mostrar gameplay, não pode criar conteúdo, a gente vai parar de comprar o jogo. E aí vocês estão ferrados. E aí a Nintendo parou de encher o saco com isso. Mas, repetindo novamente para entrar na cabeça de vocês, as pessoas não têm direito sobre nada disso. Você só tem direito sobre o que você criou. Se as empresas quiserem tomar tudo isso aqui e dar strike em tudo, cara, ferrou, o YouTube acabou, ok? Vocês têm que entender isso. Quando você entra nesse jogo, você tem que conhecer as regras. Bom, vamos lá. Sabendo que nós não podemos utilizar nada disso, e mesmo assim, com a regra mágica do uso aceitável, nós podemos modificar alguns trechos e alterar e agregar valor no conteúdo, então nós podemos utilizar isso aqui, ok? Podemos, mas não podemos, vocês me entenderam. Ok, mas o que a gente realmente pode? O que, tipo assim, tá garantido que a gente pode fazer? A primeira opção aqui, cria o seu próprio conteúdo do zero. Pronto. Você criou seu conteúdo do zero, cara, não tem problema nenhum. Você gravou aí, por exemplo, só a sua cara, entendeu? Você gravou aí só seu rosto e botou o conteúdo no YouTube, já era, sem problema nenhum. Gravou só você, ok? Ok. Mais tarde eu volto aqui para falar disso aqui de novo. Até anotei aqui que eu tenho que voltar aqui depois. Bom, direitos de uso. Se você conseguir contatar uma empresa que produz videogame, livro, artigo, imagens, e essa empresa lhe conceder o direito de uso, seja através de pagamento que você pague para utilizar ou através de um acordo, e você tem esse acordo com eles de forma escrita, tá toda papelada aí na sua casa, aí ok, você pode utilizar. Então você pode utilizar direito sobre qualquer coisa dessas aqui, desde que você tenha os direitos garantidos pela empresa que forneceu, a empresa criadora. Ok, isso é permitido. Bom, e agora voltando na questão de modificar trechos e agregar valor, eu coloquei como permitido, mas nós sabemos que é permitido, mais ou menos permitido, usar trechos de música, séries e filmes. Por quê? Porque quando nós fazemos isso aqui, nós estamos ajudando a divulgar o material das empresas. Sim, nós só podemos fazer isso porque eles vão ganhar mais dinheiro em cima da gente. Essa é a verdade. Se eles vão ganhar mais dinheiro em cima da gente, então a gente está podendo fazer isso por enquanto. Até chegar o dia onde eles decidirem que isso aqui não interessa mais para eles, a gente não pode mais fazer isso. Mas por enquanto podemos, ok? Então seria o quê? Algumas formas de você agregar valor para continuar utilizando isso aqui seria você dar sua opinião sobre um filme, você utilizar algum trecho de um desenho, de um anime ou de uma série que você gosta e utilizar esse trecho e fazer umas edições bacanas, sabe? Modificar o material, fazer alguma narração sobre alguma coisa que está acontecendo ali no filme ou no vídeo e tal. Então, isso você pode, que seria qualquer tipo de conteúdo que agregue valor ao trecho que você vai utilizar. Então, a questão aqui é que preste bem atenção como eu coloquei essa frase. Qualquer tipo de conteúdo que agregue valor. Atenção, você tem que utilizar conteúdo que agregue valor. Por que eu coloquei esse agregue valor aqui? Porque se você pega o livro, pega aqui, ó, você pega aqui um livro do cara e você não agrega valor nenhum, tu sai falando mal do livro, fala que o livro é uma bosta, pega o livro aí na tua casa, taca fogo nele, sei lá, dá pro teu cachorro comer. Você acha que esse cara aqui que criou o livro vai gostar aqui do conteúdo que você tá fazendo? Não, né? Então, você tem que ter essa noção aí de que você tem que agregar um valor, mas você tem que agregar um valor positivo naquilo, porque senão vai ficar meio complicado, né? De deixar você falar mal daquilo e tal. Questão de liberdade de expressão. Mas vamos lá. E agregar valor ao trecho utilizado. Sim, trecho. Por que trecho?
existe uma regra, novamente, uma regra moral aqui no YouTube, em que você não pode copiar o conteúdo de alguém cabo a rabo, inteiro. Você não pode pegar, tipo, o vídeo inteiro da pessoa e colocar lá para fazer um react, por exemplo, sem agregar quase valor nenhum. Então, existe uma regra moral. Você não pode pegar o livro inteiro de uma pessoa e colocar no YouTube. Questão de videogames, ok, tudo bem. A questão de videogames passa porque é uma coisa um pouco diferente. Mas, sei lá, a questão de um artigo científico. As pessoas pagam para ler artigos científicos. Não faz sentido você colocar o artigo inteiro aqui no YouTube. Entendeu? A pessoa vai perder dinheiro com isso. Peças de teatro, a mesma coisa. Imagens também diferem um pouco, porque imagem é a imagem. Se você exibiu a imagem, não tem início e fim. Exibiu, já era. Músicas também. Não pode colocar a música inteira para fazer um react, por exemplo, sem agregar valor. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que utilizar, se quiser, né? Se você quiser, você utilize partes pequenas com conteúdo que agregue valor. Muito cuidado aí com o que você vai fazer. E mais tarde eu volto aqui de novo, ok? Então já sabemos que o permitido aqui seria... O ideal é criar o seu próprio conteúdo ou ter o direito de uso. Por exemplo, se você tem direito aí de passar chaves no seu canal, pô, passa chaves aí o dia inteiro no seu canal. Você tem o direito, é seu, tudo bem. Agora, caso você não tenha a série do Chaves aí, você pode utilizar alguns trechos dela que... dependendo do que você fizer, pode agradar ou não a empresa criadora e você vai ficar na mão deles. É aí que eu quero chegar, com a hipocrisia. O que seria a hipocrisia? Bom, a maioria das pessoas vai dizer que você pode utilizar trechos de música, séries, filmes, qualquer tipo de coisa. Mas eu vou dizer, você não pode utilizar isso, ok? Eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu não concordo que você utilize trechos de série, trechos de filme. Eu acho que você pode fazer o conteúdo mesmo sem mostrar a cena que tá passando ali. Você pode mostrar uma foto, por exemplo, porque foto é bem menos chato de você tomar um strike por causa de uma foto de alguns segundos, do que você utilizar o trecho de um filme. Então, a maioria das pessoas vai dizer que você pode utilizar trechos de música, séries e filmes, que não vai dar problema nenhum. Eu, Lucas, acho que não. Acho que você não deveria ir por esse lado. Você deveria tentar minimizar ao máximo utilizar esse tipo de conteúdo. Por que a maioria das pessoas te incentivam a utilizar trechos de músicas, filmes e séries, utilizar conteúdo de terceiros? Por quê? Porque elas mesmo utilizam esse tipo de conteúdo. Então, elas falam assim, cara, pode usar que não vai dar nada, porque eu tô usando aqui, tá de boa, eu coloco só um trechozinho, eu coloco só um pedacinho da música, eu boto ali um negócio e faço uma edição e ninguém liga, não toma strike, tá tudo bem. Só que eu digo que você não deve fazer isso, ou se fizer, minimize ao máximo, não vai nas ideias das outras pessoas, porque... pô, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, já pensou? As regras mudam e você perde o canal. É um negócio bem chato. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que concordar com essas pessoas no sentido de que é quase impossível você não utilizar um conteúdo alheio. Vou dar um exemplo aqui. Lá no outro canal, eu utilizo um software de criação de inteligência artificial. Esse software é de alguma empresa. Então, teoricamente, eu estou utilizando o software daquela empresa. Se eu tenho um canal de games, eu estou jogando o jogo que aquela empresa produziu. E aquela empresa tem os direitos sobre aquele jogo. Então, vamos concordar que é quase impossível você não utilizar conteúdo alheio? Da mesma forma, é quase impossível você não citar o nome de alguma empresa ou o nome de outra pessoa no seu vídeo? Sim, são coisas quase impossíveis. É por isso que existe uma outra regra moral aqui que você só pode usar se falar bem. Isso aqui existe pra caramba no YouTube. Canais de tecnologia recebem aí um mouse para fazer um teste. Ela só vai falar do mouse, a empresa que enviou o mouse só deixa ela falar do mouse
Se ela fala bem, se ela fala mal, a empresa não vai querer que aquele vídeo continue no ar. Você entende isso? Muitos criadores de gameplay também, os caras recebem jogos antecipados. Eles jogam o jogo e fazem o review antes do jogo sair. Antes do jogo sair, o cara já zerou o jogo, já tá com o jogo completo. E você acha que ele vai falar mal do jogo? O cara recebeu o jogo antes, galera. Não pagou nada, recebeu em casa, jogou antes de todo mundo. Qual a chance desse cara de falar mal do jogo? No máximo, ele vai fazer algumas críticas sobre o jogo, no máximo. Mas ele sempre vai recomendar esse jogo para outras pessoas. E uma vez que você utiliza o conteúdo de terceiros, já era. Se você utilizou conteúdos de terceiros, seja usando trechos de conteúdo de terceiros, ou usando o conteúdo de terceiros de forma mais ampla, tipo copiando o conteúdo inteiro de outra pessoa. Uma vez que você utilizou isso, e isso já tá nos seus vídeos, já contaminou todo o seu canal, cara, já era. Se alguma hora a pessoa que você falou lá no vídeo tiver algum problema com você, a pessoa vai poder te processar, vai poder dar strike nos seus vídeos. Se você utilizou alguma música, o cantor também vai poder fazer o que ele quiser. Enfim, uma vez que você entrou nesse mundo aqui, é muito difícil de você sair, cara. É muito difícil. Você vai ficar dependendo da boa vontade dos outros. Por exemplo, tem canal de opinião aí que... Vou dar um exemplo mais claro que eu tô vendo por aqui nos últimos tempos. Parece que o Monark falou um monte de baboseira lá. E as pessoas fazem um monte de vídeo falando mal do Monark. Um monte. Cara, se o Monark parar um dia e decidir processar todo mundo que falou mal dele, nossa senhora, cara. Isso vai dar um BO gigantesco. Então, isso serve também para pessoas que utilizam trechos de vídeo de outras pessoas. Por exemplo, cortes do Orochinho, cortes do Flow, cortes de não sei quem. Cara, se algum dia esses caras decidirem sair dando strike em todo mundo, pô, tá todo mundo ferrado, cara. Tá todo mundo ferrado. Então, existe aquela regra moral de que, se eu usou um trecho do meu vídeo, não vou te dar strike, porque é só um trecho e tal e tal. Só que você não pode ficar dependendo da regra moral. Então, anotei aqui o que você deve fazer. Primeiro de tudo, crie seu próprio conteúdo, ok? Crie seu próprio conteúdo. Seu conteúdo é de react de vídeo dos outros? O problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Se você cria conteúdo falando sobre séries, filmes e quadrinhos, ok, utilize apenas algumas imagens para ilustrar o que você está falando. Não utilize um vídeo completo, não utilize uma imagem ali por 15 segundos, não coloque uma imagem parada na tela e fica falando atrás. Não. Mostra sua cara, comenta o que você quer dizer e utilize o mínimo possível do conteúdo alheio, ok? Seu canal é de opinião, vai falar de alguma pessoa? Cara, fala da pessoa, mas não precisa colocar o vídeo da pessoa passando por dentro do seu vídeo. Pra que isso? Não precisa disso. A questão é que você tem que criar o seu próprio conteúdo. Tipo assim, 98% do seu canal tem que ser criação sua. Evitar ao máximo utilizar coisa dos outros. Se for utilizar coisas dos outros, biblioteca do YouTube, caso você precise de música. Bancos de imagem, caso você precise ilustrar alguma coisa. A biblioteca do YouTube e os bancos de imagem online, eles estão aí por um motivo, para você utilizar aquelas imagens e não ficar dependendo do conteúdo de terceiros. Claro, existe aquela regra moral. Posso usar um trecho de alguma coisa? Posso usar o trecho de outra coisa? Pode. Mas saiba que fazendo isso você estará na mão do criador daquele trecho. Bom, vamos lá. Evite colocar imagem das pessoas no seu vídeo. Agora presta bem atenção, pessoal. Presta bem atenção. Tudo que está anotado de azul, nesse vídeo aqui, não é questão de direito autoral em si. É questão de como as pessoas podem utilizar o direito autoral para ferir a sua pessoa e o seu canal. Por exemplo, evite colocar imagens de pessoas no seu vídeo. Sim, por quê? Porque a pessoa pode te processar. Então evite conteúdos onde você vai falar de alguém. Tem canal aí muito grande, canal bom, tipo assim, gente boa, gente bacana, que faz canal comentando sobre
cancelamento de outras pessoas, por exemplo. Cara, é complicado você fazer um canal com esse tipo de conteúdo, onde você tem que falar sobre o cancelamento de alguém, você tem que dar sua opinião sobre alguém. Por quê? Se aquela pessoa achar ruim, ela pode entrar com um processo contra você. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, ela vai iniciar o processo. E aí, cara, é dor de cabeça. Então evita conteúdo onde você vai falar de alguém, mesmo falar bem ou falar mal. Se você vai falar bem da pessoa e tal, vai fazer alguma coisa legal, ok. Mas, se você for falar algo que não seja do agrado da pessoa, você vai ficar na mão dela, entendeu? Faça conteúdo que vai agregar na vida das pessoas. Sim, ao invés de você fazer um canal de opinião, aqui eu tô dando a minha opinião, pedindo para você não fazer um canal de opinião que vai falar mal das pessoas. Você pode fazer um canal de opinião onde você fala sobre assuntos, tá? Ao invés de você falar do cancelamento do Monark, fala sobre a cultura do cancelamento. Pronto. A cultura do cancelamento não é uma pessoa. E é um conteúdo que vai agregar na vida das pessoas. Então você não vai ser... você não vai ser processado por falar de assuntos. Você vai ser processado por falar de pessoas. Então aqui eu separei aqui outra coisa. O time dos criadores de conteúdo contra o time dos treteiros. Sim, toda vez que você abre o seu YouTube aí, você vê que tem o time dos criadores de conteúdo. Isso no mesmo nicho, tá, pessoal? No mesmo nicho. Por exemplo, o time dos criadores de conteúdo. O cara faz lá, como foi o jogo do Flamengo no dia 5/2. Ele faz um vídeo mostrando como foi o jogo do Flamengo. Então ele faz os comentários, fala, o jogo foi bom por causa disso e daquilo, o jogador tal não estava tão bem, e ficou nisso, entendeu? Esse é o time dos criadores de conteúdo, o time que o YouTube apoia. Mas a gente tem também o time dos treteiros, que é o que o time dos treteiros? É aquele cara... Pô, o jogo do Flamengo foi um lixo, aquele goleiro foi um merda, foi uma bosta, sei lá, e começa, tipo, a falar mal do cara, denigrar a imagem do cara, atacar até a família do cara, pô. Você entendeu? Que existem esses dois tipos de conteúdo. As pessoas que veem esse tipo de coisa aqui, elas vão lá no Instagram do cara, vai lá xingar o cara. Por quê? Porque a sua cultura de ódio, a sua cultura de querer treta pra ganhar like, pra ganhar visualização... motivou as pessoas a ir lá e fazer aquilo, entendeu? Então, o YouTube sabe que isso aqui existe. O time dos criadores aqui é um tipo de canal que demora mais para crescer. Agora, esse tipo de treta aqui gera polêmica, isso aqui cresce muito rápido. Só que a longo prazo, o time dos criadores de conteúdo, de verdade, que fazem o conteúdo para agregar na vida das pessoas, não ficam dependendo só de tretinha, esse tipo de time aqui, esse tipo de pessoa, tem um canal aí que a longo prazo, os inscritos deles são pessoas melhores, são pessoas que curtem aquele conteúdo, são pessoas que ganham com a educação daquele criador. Não é aquele pessoal que fica xingando o dia inteiro no Twitter. Agora esse time aqui é o tipo de pessoa, cara, que não é aquele tipo de pessoa que você convida pro churrasco. Vocês me entendem sobre isso? Você tem que ser do time... Não que fica surfando no hype. Você tem que ser do time aqui, ó, de criador consistente, com constância, que o YouTube vai te apoiar, que seu conteúdo é bom. Você pode até falar de uma treta ou outra, mas você dá uma visão de fora, sem destruir a imagem de ninguém, sem querer destruir a carreira de ninguém. E é que isso aqui, ó, isso aqui ainda vai dar muito problema, isso aqui ainda vai dar muito processo. E você que assiste os meus vídeos aqui, eu quero você longe disso, eu quero você longe de treta. Quero que você não saia falando mal das pessoas. Se tiver que falar de um criador de conteúdo aí, cara, pega um que você gosta, faz um elogio, manda as pessoas ir lá. Eu mesmo aqui, quando eu falo de alguns nichos de canais, eu falo, cara, tem esse canal aqui é muito bom, esse canal é sobre isso, isso e isso, o estilo de vídeo dele é esse, esse, esse. E, cara, já vai lá, se inscreve que o conteúdo do cara é top, é bem legal. É assim que você faz uma comunidade crescer. Você faz uma comunidade crescer mostrando as coisas boas, não dando foco em coisas ruins que aconteceram sobre os outros.
Então você tem que ter noção disso aqui. Não necessariamente esse aqui é o tema desse vídeo, mas eu tive que parar aqui um pouco, porque as pessoas se aproveitam dos direitos de imagem dela para processar os outros. Para processar quem? Pessoas que utilizam a imagem dos outros para fazer conteúdo. É aí que está o problema. Bom, dito isso, eu coloquei aqui meça suas palavras, parça. Por quê? Porque dependendo do que você vai falar de alguém, ou de alguma empresa, ou de alguma coisa, cara, é processo, entendeu? Então não tem muito o que você ficar fazendo. Se você acha que vai ficar rico aqui no YouTube com visualização, crescendo falando mal dos outros, dando opinião sobre os problemas dos outros, os erros dos outros, cara, pode ter certeza que o que você vai ganhar, você vai gastar em processo, você vai gastar com advogado. Então não é um futuro bom aqui no YouTube. O que você tem que fazer aqui é conteúdo para agregar na vida das pessoas. Vai fazer o canal de opinião? Faça opinião sobre temas que você ajude as pessoas a resolver problemas. Entendeu? Bom, também tem sobre as empresas. Você pode criar um conteúdo falando mal de uma empresa? Sim. A questão aqui é que as empresas consideram qualquer tipo de vídeo sobre ela uma divulgação. Então vou dar um exemplo aqui. Você pode falar da Tesla? Pode. Você pode falar bem? É bom para a Tesla se você falar bem? É. E se você falar mal, para a Tesla é bom? É, porque o nome dela ainda está no holofote. Ela ainda está recebendo mídia, mesmo você falando mal. Então, atualmente, nos dias de hoje, as empresas consideram qualquer tipo de vídeo relacionado a elas uma divulgação. Mas eu coloquei aqui que tem uma empresa que não. Sim, eu já tinha falado dela antes nesse vídeo aqui, que é a Nintendo. A Nintendo, cara, você não pode falar mal da Nintendo de jeito nenhum. Se você faz vídeo aí de Pokémon, alguma coisa assim, se você é um criador de conteúdo focado em jogos da Nintendo, cara, não fale mal da Nintendo, pelo amor de Deus. A Nintendo processa pessoas por falar mal porque ela considera uma propaganda ruim dos seus produtos. Eu não sei se hoje em dia tá tão forte assim, mas no passado isso aqui foi bem forte, tá? Então eu separei aqui que a Nintendo ela é uma empresa aí que não gosta muito quando você fala alguma coisa sobre ela. Então, vamos voltar aqui onde eu tinha que voltar mais tarde. É aqui. Para você não ter esse tipo de problema, crie seu próprio conteúdo. Por mais que você não vai ter aquela super produção, não vai ter aquelas imagens retiradas da série e tal para comentar sobre elas, cara, seu conteúdo vai ser mais seguro, vai ser mais de boa. E você pode até utilizar alguns trechos ali, só que bem curtos, sabe? E modificando um pouco a imagem. Só que algo bem, bem simples mesmo. Algo que seria até possível a pessoa assistir o seu vídeo sem notar aquilo. Tipo, alguma coisa bem, bem de boa mesmo. Então, o mais fácil aqui é você criar seu próprio conteúdo. E, como eu falei, qualquer tipo de conteúdo que agregue valor ao trecho utilizado. Vai usar algum trecho, utilize o trecho bem pouco ali e fale alguma coisa que agregue valor sobre aquilo. Então, vocês têm que ter noção desse panorama geral aqui. Isso aqui foi só sobre direitos autorais. Eu nem falei sobre conteúdo explícito ou não, ou conteúdo de má fé ou não, que existem vários outros tipos de conteúdo. Isso aqui é só sobre direitos autorais. Como vocês podem ver, diferente da maioria dos outros criadores de conteúdo que te ensinam a crescer no YouTube, aqui eu deixei bem claro a minha opinião. A minha opinião é de que você deve utilizar o mínimo, tente utilizar o mínimo de conteúdo dos outros. Esse é um assunto complicado, por quê? Porque a gente não sabe bem o que pode e o que não pode. Por mais que a diretriz do YouTube diga uma coisa, existe uma regra moral que todas as pessoas estão seguindo que quer dizer outra. E nós sabemos que é quase impossível criar conteúdo no YouTube sem utilizar nada de terceiros. Alguma coisa a gente vai utilizar. A plataforma já é de terceiros. As músicas que a plataforma disponibiliza sem direitos autorais é de terceiro. Mas o software que a gente utiliza para editar nossos vídeos é de terceiro. O microfone que eu estou utilizando aqui, ele é de terceiro. Então você pensa, como é difícil criar um conteúdo 100% autoral? Talvez nem exista isso. Então a moral desse vídeo
é que você fique ciente de que existe uma linha imaginária sobre o que pode e o que não pode. E quando você cruza essa linha, você tem uma grande chance de se dar mal. Então, o meu conselho é que você fique o mais distante possível dessa linha. Você vai conseguir sair para longe da linha de todas as formas? Não. A linha vai estar sempre ali. Não tem como você criar um conteúdo sem utilizar nada de terceiros. Então, você sempre estará de frente para a linha, mas você pode estar o mais longe possível dela. E é isso que eu quero passar para vocês. Bom, o vídeo é esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu também tenho um clube de membros, onde lá eu dou mais dicas, dou mais aulas e ensino outras coisas. Bom, o vídeo é esse, até a próxima e valeu!